Boa noite, pessoal. Já estou vendo aí o pessoal sendo aparecendo. Mandar um abraço aí para Germana Suassuna, minha irmã, Paulo Almeida Júnior, Rosa Marinho, Pedro Pragana, um abraço, Pepa. Por enquanto que o pessoal vai vendo, o Instagram vai informando aí o início da live, tem um delayzinho entre o início efetivamente e o tempo que cada pessoa vai verificando na sua respectiva rede social, fazer uma contextualização rápida. Eu acho que o projeto não precisa mais tanto ser explicado. Já é a sétima live nossa, né? Vão ser 10. Já estou com aquele sentimentozinho, eita, tá chegando ao fim, tenho aprendido muito. Eu acho que não precisa tanto mais explicar o projeto, mas fazer uma contextualização. Com a última live, a gente tratou sobre habitação, né? E eu, nessa de habitação, cheguei a dizer que eu passei um ano e um mês exatamente na Perpart como vice-presidente. E a gente trabalha exatamente na Perpart com a parte de regularização fundiária, regularização imobiliária, ou seja, muito com essa questão da urbanização, da habitação. E nessa live de hoje, porque eu vou fazer essa conexão entre a sexta live e essa sétima. Nessa sétima live, a gente vai tratar com Dulce Gaioso, que é sócia e fundadora do Mãe Tamorfose, do Espaço Mãe Tamorfose, sobre primeira infância. E eu costumo dizer que, às vezes, a missão institucional pode até mudar, não é? Na gestão pública. Como vocês sabem, eu sou advogado e historiador, mas sou gestor público também, né? E eu costumo dizer que essa missão institucional ela pode mudar, mas a missão de vida não deve mudar nunca. Então eu fui secretário executivo de Criança e Juventude do Governo do Estado de Pernambuco entre 2015 e 2018. E trabalhava exatamente então com essa área, adolescência, criança, primeira infância, né, e juventude. Não estou mais institucionalmente lá, como eu disse, desde 2018, mas essa é uma militância minha, uma vivência. Então é algo que nunca vai deixar de ter uma importância. Então, tão feliz por ter sido gestor na área e poder trazer essa live para vocês. E estou feliz, sobretudo, como pai, não é? Maria Júlia vai fazer agora, próximo domingo, dia 28, 2 aninhos de idade. E em novembro, está programado para novembro, minha segunda filha, Maria Zélia, minhas duas Marias, Maria Júlia e Maria Zélia. Então vai ser uma experiência muito interessante para mim hoje, também fazer essa conversa com vocês, como pai, efetivamente. Já estou vendo uma metamorfose aqui, Dulce está online, vou adicionar ela. E aí, Dulce, Oi, João, tudo bom? tudo bom, querida? Me escuta bem, me vê bem? Tô bem, tô lhe escutando bem. Você tá me vendo? Tá me escutando? Perfeitamente bem. Deixa eu E só aí? dar uma ajustadinha aqui no celular, porque quando a gente junta as duas telas, ele dá uma Ui, cortada na cabeça. Acho que agora tá me pegando todo. E você tá. também. Tudo Pessoal, bom? pessoal tá chegando aí. É um dia talvez o mais difícil de todas as lives que eu já fiz, porque na virada do São João, a gente teve um São João diferente, mas não deixa de ser um feriado aí no meio do calendário. Algumas pessoas viajaram, mas eu acho que esse é um tema, Dulce, como eu te disse, é um tema que eu sou apaixonado. E eu, como sou apaixonado pelo tema, sou apaixonado também pelo trabalho de pessoas que lidam com esse tema. Tenho visto várias mamães aí, Rafa Freire, que está grávida, inclusive, também está indo aí, vai para o segundo filho, né? Já tem uma menininha, Heleninha, e vai para o segundo filho. Vamos lá, Dulce, antes da gente entrar efetivamente no nosso papo, dá uma boa noite aí de novo pro pessoal, se Oi, apresenta, diz aí João. qual é a tua formação, é formado em quê? Primeiro é uma honra estar aqui, João. Tô super feliz pelo convite, te agradeço. João é um amigo querido e um profissional que eu admiro. Vai ser papai pela segunda vez, de Gabi, minha amada, querida desde a infância. Então, nos conhecemos de longo tempo aí, fiquei super feliz com esse convite. Para quem não me conhece, eu sou Dulce Gaioso, né? Sou cofundadora do Metamorfose, do Espaço Metamorfose. O Metamorfose é um blog que tem mais quase 10 anos agora, desde começou nos primórdios do blog e falava sobre transformações relativas à maternidade. Né? Foi fundado por Bruna, que é minha sócia, e posteriormente ela me convidou e lá, aqui, né, no Metamorfose, a gente divide a nossa maternidade pessoal. E aí, há um pouquinho mais de um ano, a gente sentiu que tinha necessidade do Metamorfose expandir, né? Muito mais, a gente queria expandir muito mais do nosso pessoal
para atingir outras mães e ajudar e apoiar essas outras mães com profissionais capacitados que pudessem auxiliar nesse projeto da maternidade, né? Esse projeto que começa quando o bebê está na barriga e continua pelo menos aí o resto da vida, né? A pessoa nasce mãe, continua, os filhos podem crescer, mas a gente vai continuar sendo e cuidando como mãe, né? Ô Dulce, você tá aí, eu tô vendo pela decoração, você tá no espaço, né? Tá fazendo a live efetivamente aí, né? Estou fazendo a live efetivamente aqui, porque a gente voltou, né, a atender. Para quem não conhece o espaço é um espaço de atendimento à saúde voltado para a maternidade. A gente tem mais de 20 profissionais, diversas especialidades médicas e de profissionais de saúde que atendem essa mulher, né, desde a gestação até a criação dos filhos. Né? Hoje a gente tem um espaço de 400 metros, quase 400 metros. Me ligaram. Onde a gente vai ter um foco bem relacionado à Quando liga, dá uma travadinha. Mas segura, aproveita que a câmera travou. Segura aí que eu vou chegar. Eu até brinquei contigo hoje de tarde. Eu faço um mapa aqui mental, baseado no trabalho das pessoas, né? No caso você é empreendedora, a gente vai entrar aí na questão do espaço. Deixa eu só, a partir do que eu te perguntei, você é publicitária por formação, não é? Eu sou publicitária por formação, né? Me formei em São Paulo, trabalhei em várias agências de lá e voltei para cá também para atender uma multinacional aqui. Tive minha própria agência, enfim. E aí, quando eu fui mãe, tudo muda na vida da mulher, né? Você começa a repensar tudo, inclusive a vida profissional. Foi quando a gente iniciou o projeto do Espaço Metamorfose. Aí deixa eu contextualizar aqui para o pessoal. Dulce, ela é publicitária por formação, muita gente entrando agora, né? Na live, eu estou vendo aqui o pessoal acenando, publicitária por formação, e aí eu realmente eu já seguia tanto o Mãe Metamorfose, eu digo aí para o pessoal seguir, o que está, inclusive, a rede que está participando aqui da live comigo, mas também tem o Espaço Mãe Metamorfose. E eu até brinquei contigo, eu disse, rapaz, Dulce, você e Bruna me deram um trabalho, porque eu já sigo, mas aí eu vi aquelas publicações pontuais a partir do momento que eu comecei a seguir, né, sei lá, de 2 anos para cá. Mas eu vi que tem mais de 5.000 publicações lá no Metamorfose. Começou com umas publicações de Bruna e em determinado momento você entrou também, ficou um trabalho conjunto. E minha primeira pergunta é a seguinte. Você, publicitária, mãe, né, de um casalzinho, 2 filhos, casada com o Marquinhos, Bruna casada com o Jorginho, meu amigo. Você, como foi essa passada de publicitária? Já tinha algum negócio antes? Como foi essa mudança para se tornar empreendedora? E depois eu vou entrar também na questão do Metamorfose e do Espaço Metamorfose, aí seguindo a cronologia. Isso. Não, na verdade, essa mudança, ela veio muito da mudança da própria maternidade em si, né? Como eu falei, eu me tornei mãe de Helene e Dudu, e aí você começa a questionar muito o tempo que você passa no trabalho, está fazendo, se aquilo que você está fazendo, né, vale mesmo a pena de você ficar. E aí foi quando eu decidi que não. E eu não queria ter uma agência, amava o que fazia, amo os publicitários, acho um trabalho incrível, mas para mim a realidade já não funcionava, né? Eu não entendia que fazer evento para uma marca, sei lá, de cerveja ou de leite, aquilo ali já não enchia o meu coração como enchia a maternidade. E aí o blog também, ele foi uma ferramenta muito importante para a gente, porque a gente começou é como se fosse uma grande pesquisa de mercado de anos. Então, como as cores dessas mulheres, delas. E aí eu Ô Dulce, deu uma cortadinha agora do meio para o final da tua fala. Eu não sei se é a rede ou alguma interferência aí de realmente conexão. Talvez troca aí, não sei se está no Wi-Fi ou por 4G, do 4G para o Wi-Fi, às vezes isso acontece comigo também. Vê se está escutando agora. Agora melhorou. Pronto. Melhorou. Porque às vezes, e de acordo com o posicionamento do telefone, ele às vezes dá isso também. Ah, entendi. Aí, ô Dulce, deixa eu te perguntar aqui. Essa era exatamente uma pergunta que eu ia fazer em sequência para tu.
Aí veio esse trabalho através do Instagram, muito por causa da maternidade, vocês compartilhando as experiências. Então, muitas mães, Isso. muitas amigas, e o público foi se ampliando, aí foi se identificando, e aí vem dessa rede social Metamorfose, vem a criação de um espaço realmente apropriado, pensado metodologicamente, cientificamente, multissetorial, profissionais das mais diversas áreas. Eu vi que é algo em torno de janeiro para fevereiro de 2019, não foi isso que vocês Isso, inauguraram aí foi no Pina? 12 de fevereiro de 2019 a gente inaugurou, né? Foi uma obra do zero aqui. O local é uma cobertura de um hotel que não estava preparado para um local comercial, então a gente teve que realmente fazer uma obra do zero. O negócio em si foi um negócio que aconteceu muito rápido, né? Então, em maio de 2018 que a gente teve a ideia de reforma, de planejamento para abrir em fevereiro, foi uma correria, mas que a gente acredita que foi super rápido. E agora a gente fez um ano, e antes de completar um ano, a gente já tinha iniciado a reforma da expansão, né? Que a gente vai dobrar de tamanho, agora com muito mais setorizado para a pediatria. No mesmo andar ou vai ser em outro andar aí do edifício, do prédio, do hotel? Não, é no mesmo andar. É no mesmo andar. A planta, a gente utilizava 50% da planta e agora a gente vai utilizar 100%. Né? E Ah, aí vai entendi. trazer equipes próprias, né? Porque, na verdade, o Espaço Metamorfose ele funciona como um coworking médico dentro de um branding, né? Dentro de uma especialidade, né? Que a gente escolhe como a maternidade, saúde materno-infantil. E ele difere um pouco do coworking porque existe um crivo, né? Para os profissionais estarem aqui dentro. Né? Não são todos os profissionais, né? Então eu e Bruna, a gente realmente seleciona, pesquisa para que de fato os melhores profissionais estejam aqui atendendo, né? E aí esse modelo de negócio também é um modelo de negócio interessante dentro do mercado, que é o compartilhamento de espaços, né? O Metamorfose não é uma clínica, né? Não é uma clínica médica, até porque nós não somos médicas, nós somos administradoras e publicitárias. E ele é um espaço de compartilhamento de atendimento à saúde, né? Só que com um foco muito na saúde materno-infantil. Entendi. Dulce, antes de passar para umas perguntinhas mais específicas, como eu disse, eu tive uma vivência de quase 4 anos nessa área, então eu gosto, eu estudei muito isso aí, porque é, a dimensão de ter me tornado secretário executivo com apenas 29 anos, né, do governo do estado, eu já tinha uma militância grande na área de juventude, mas criança e adolescência eu conhecia como advogado, em virtude do ECA, mas não em toda a sua transversalidade. Então foi uma possibilidade de grande aprendizado e de experiência para mim também. Então é algo que eu sou apaixonado. Mas deixa eu te perguntar, já falei aí do início da rede social, entre você e Bruna, compartilhando experiências, as duas como mães, boas mães, inclusive. Disso vem a criação do espaço aí no Pina, a expansão dele, né? Agora indo para 100% da possível capacidade, quem sabe até pode aumentar depois, achando Vai, se outra Deus área aí. quiser, para outros andares. Eu vou descendo os andares aqui do hotel. Exatamente, vai descendo os andares, isso é até estimulante, né? Porque a gente está vivendo um momento de crise mundial, né? Nem só nacional, e a gente vendo aí um trabalho sendo expandido. Então, com uma possibilidade adaptativa e de futuro, feito você está dizendo. Porque além de ter esse trabalho com foco para as mães, para as gestantes, depois darem as luzes, mas olhar para o pai, que eu vi que tem muita coisa para o Isso. pai, tem médico urologista, mas esse cuidado também de compartilhamento, mas o olhar profissional de manter um padrão de qualidade dentro de Isso. cada característica e de cada especialidade. Mas deixa eu te perguntar, mandar um abraço aqui, deixa eu ver o nome da moça, Nanda Decora, um case de sucesso Nanda, incrível. Sou fã, ela colocou. maravilhosa. Eu gosto de ler algumas perguntas aí, inclusive dizer para o pessoal, muitas das perguntas que eu vou fazendo, como eu disse a Dulce, eu boto muito meu juízo aqui, o mapa mental está na minha cabeça. Mas vocês vão colocando, eu vou embutindo na minha fala. Algumas eu leio, não sei mais quem foi que colocou, mas aí eu embuto na minha fala e outras eu consigo voltar a tempo e cumprimentar a pessoa, como é o caso de Nanda. Mas a Nanda, participação é nossa. maravilhosa, um beijo, parceira, decoradora incrível, que é super parceira aqui do espaço. Trabalho lindo. Boa. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, enquanto eu li aqui os comentários do pessoal, não sei se na tua primeira fala tu chegou a tratar disso especificamente, mas se não,
trata, e se já tratou, trata novamente, porque também tem gente que vai entrando. A live, inclusive, eu deixo eternizada depois, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Isso é bem legal, porque tem gente que não pode entrar no horário exatamente por atividades maternas, paternas, Isso. de home office, de trabalho. Então, eu deixo gravado e vejo que também a participação é muito grande. Eu recebo zap, direct de Instagram, comentário do pessoal dizendo que está assistindo, que se viu muito de abrir caminho, abrir uma luz. Mas explica aí, o nome Mãetamorfose veio como? Foi fruto da criação de Bruna, da tua com ela? Como foi que veio isso? Foi fruto da criação de Bruna, né? O Metamorfose, o blog em si, ela começou como blog, né, na internet, para depois ir para o Instagram. Hoje é um Instablog. Ele veio da própria metamorfose, que é você se tornar mãe e pai, né? A gente brinca que tem até o pai-tamorfose, porque não tem como o ser humano não passar por uma maternidade e uma paternidade ilesos de mudanças. Então, eu acho que é um dos maiores ensinamentos que o ser humano pode passar na vida, é você se tornar mãe e pai, né? Pelos desafios, não só pelos desafios, pelas dificuldades, a gente sabe o quanto você precisa se dedicar a nutrir uma criança, não só de alimento, mas nutrir emocionalmente, nutrir psicologicamente uma criança. Não só essa demanda, mas todos os ensinamentos que a criança traz para a gente, né? Aquele serzinho ali que você acha que você é que só você vai ensinar e pelo contrário, acho que eles ensinam muito mais a gente. Então, a gente realmente vai mudando, né? E é uma metamorfose e a gente tem que aceitar isso. Quanto mais a gente aceitar e olhar para essas mudanças e ver que a vida realmente muda e muda para melhor, a gente consegue lidar melhor com todos esses desafios que é a maternidade e a paternidade. Então, o nome ele veio muito disso, ele é muito óbvio, né? Então, a metamorfose, né? A mudança de vida que todo mundo passa ao ser mãe, né? No caso, mãe ou pai, né? Os dois passam bastante. É verdade. Vamos brincar assim, pai-tamorfose, né? A junção. Pai tá morfose. Começou com o nome, vamos dizer assim, restritivamente de mãe, porque era a experiência inicialmente, como você disse, pioneira, há mais de 10 anos, no início das redes sociais, talvez, Bruna compartilhando especificamente a experiência dela, né? Mas realmente é uma experiência transformadora. A gente só sabe depois que se torna. É muito comum a gente, não é, ouvir falar, quando você for pai, quando você Não, eu for vou mãe. fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser essa mãe, eu vou ser esse pai. E aí você quebra tanta cara, né? Como dizem, você cospe para cima e é tanto custo na cara que você recebe. E a gente tem que entender isso, né? Que uma coisa é o que você é o mundo do que você imagina e planeja, outra coisa é o que a criança vai apresentar para você e o que é que você vai se tornar diante daquilo. Eu acho a maternidade e a paternidade bem uma viagem bem psicológica, né? Também que você enfrenta ali cada coisa que pode estar guardado no fundo do seu tapete e a criança vai lhe apresentar aquele desafio. É Então, verdade. realmente É, a gente precisa olhar para isso, né? é verdade. Eu queria até cumprimentar Douglas. Eu estou vendo Douglas falando. Douglas é psicólogo por formação, mas ele é também professor universitário. A tese de mestrado dele é sobre primeira infância. E eu tive a honra e o orgulho, a alegria dele ter sido meu gerente da criança durante esse tempo todo que eu estive na secretaria. E fruto da competência do trabalho dele, eu não estou mais na secretaria desde abril de 2018, mas ele continua desde então como gerente da criança por competência. E ele colocou a mudança profissional dela, se deu a partir da reflexão de estar mais próxima à criança, né? No caso aí, Isso. Helena quando, e Dudu. quando a Helena nasceu, sua filha mais velha, depois do Du. Se sim, como ela avalia essa aproximação? Veja, Helena foi uma criança, acho que muitas crianças são desejadas. A Helena, como várias crianças, foi bem desejada. Eu demorei muito a engravidar, né? Demorei muito, entre aspas, 1 ano e meio para engravidar. E aí eu decidi realmente viver aquela maternidade. Então eu estava esperando muito tempo por isso. E aí eu quis viver aquele momento, né? Eu queria passar o tempo todo com ela, eu queria estar em todos os momentos com ela. Foi muito desgastante, né? Fisicamente, esse início da maternidade, eu acho que é muito difícil, né? Mas era o que eu queria, né? Então, para mim, valeu super a pena. Eu
Não vou mentir que eu fiquei muito aperreada, né? Teve um momento aí que eu não estava trabalhando, né? Não estava trabalhando em uma empresa como eu sempre tive, né? Eu tive a minha outra empresa, uma agência, eu decidi sair. E aí, nesse momento que eu decidi ser mãe por um tempo, em alguns momentos eu ficava bem aperreada, assim, sabe? A pessoa que eu trabalho desde os 16 anos, 17 anos, a Muito primeira ativa, né, Dulce? muito, e com publicidade, que é uma profissão que Intensa, né? intensa, 24 horas, eventos, trabalhava até tarde da noite, então de uma hora para outra você ser mãe, não quer dizer que o trabalho diminua, né? O trabalho dentro de casa, acho que muita gente conseguiu experimentar isso agora na quarentena, é até bem mais pesado. Mas eu ficava aperreada, querendo voltar a trabalhar, e meu marido falava, tenha paciência, porque é um privilégio você também poder viver uma maternidade mais comprida do que uma licença maternidade. Ele falava, tenha paciência, vai acontecer, você vai achar o que você quer, né? Você vai achar um caminho que você se identifique. Eu queria realmente uma profissão que me brilhasse os olhos, como hoje eu sinto com espaço. Então, depois de um certo momento, né, a ideia veio, depois de muito planejamento, também não foi fácil, não é fácil, como imaginam, empreender é super complicado, mas depois de muito planejamento, muita ajuda, né? Bruna, minha sócia, uma excelente administradora, meu marido também é meu sócio, um excelente administrador, eles foram essenciais, e eu sou a parte mais do coração mesmo, mais criativa, mais do marketing, e aí a gente se complementa, e aí deu certo. Essas transições da vida são muito interessantes. Como eu disse, essa é a sétima live, Dulce, da gente, mas eu acho que foi a terceira live. A gente tratou exatamente das emoções, das relações humanas, do encontrar-se a si mesmo para poder mudar a vida dos outros. Eu digo que antes da gente empreender, porque empreender não é só montar um CNPJ, uma empresa, é também, obviamente, mas a gente tem que ser empreendedor de si mesmo para depois mudar a vida dos outros. Essa E busca do propósito, a nossa missão de vida. Acho que a nossa terceira live, acho que a ordem foi essa. A gente tratou exatamente nessa tônica, nessa esteira aí que você está falando. E é bem interessante, porque você até disse, a sua vida sempre foi muito intensa, começou a trabalhar muito nova. Até tem uma pessoa que comentou aqui, mas foi rápido, já mudou. Até voltei para tentar achar, dizendo assim, além de tudo isso, ela é bailarina. Eu sei que ela é bailarina, bailarina. porque eu conheci Dulce através da minha esposa, que são amigas advindas Do balé. do balé, não é? Que é um esporte, uma arte, uma coisa que faz muito bem para a saúde e para a alma, para a cabeça, em todos os sentidos. É muito importante isso. Dulce, deixa eu te fazer uma pergunta. As minhas perguntas, como eu te disse, eu não vou muito no tecnicismo, apesar de ter sido secretário da área, mas, claro, tem um pouco da minha vivência como secretário. Eu fiz um rabisco aqui para me ajudar agora, enquanto você falava, no que eu tinha pensado mentalmente, mas também vem muito da minha experiência, né, como pai, como padrinho. Germana, minha irmã, que está comentando muito aí, me escolheu como padrinho de Zé Henrique. O padrinho, inclusive, religiosamente, é um segundo pai, né? Então, eu me tornei pai antes de Maria Júlia nascer, porque Zé Henrique é mais velho. Então, assim, e daqui a pouco vem Maria Zélia. Então, minhas perguntas vêm muito do coração, desse sentimento e dessa vivência. Eu vi que vocês têm aí no espaço vamos dizer assim, um espaço multissetorial, como você disse. É uma espécie de coworking, mas também não é só coworking, porque não é só a pessoa chegar lá e locar, não é? Tem gente que vocês têm um escopo, analisam currículo, fazem entrevistas, gente que talvez nem precise, porque já são de referência na sociedade, não é? Na sua respectiva área. Mas, assim, eu acho muito importante, e quando eu estava lá na secretaria, a gente trabalhou muito num programa chamado Criança Agora. Exatamente dando esse olhar, porque muita gente diz assim, a criança é o futuro, claro, a criança vai se tornar um adolescente, um adulto, depois um idoso, é o futuro, mas a criança é o agora, é o hoje, é o presente, e esse olhar tem que ser imediato, para a primeiríssima, né, e para a primeira infância. Para quem não sabe, tem essa divisão, a primeira infância vai do zero aos 6 anos, para a gente que está participando aí, que talvez tenha essa curiosidade. E no Criança Agora, a gente trabalhou muito nessa questão de creches e pré-escolas. Não só olhar para a reequipagem. A gente fazia uma licitação, colocava materiais lá de eletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, porque tinha creche, pode parecer uma coisa, dizer assim, gente, mobiliário, mas tinha creche que não tinha uma estrutura mínima adequada para um funcionamento. Acho que a gente já viu que estavam com uma estrutura boa
para a gente dizer assim, não precisam ser contempladas, a gente entrou muito na questão do brincar, do livro, da ludicidade no desenvolvimento infantil. Então, a gente atendeu creches e pré-escolas de mais de 170 municípios. A gente tem 184 municípios no estado, com Noronha, que é um distrito, 185, a gente passou de 170. Então, praticamente a totalidade do estado e alguns municípios e instituições mais de uma vez. Então, um trabalho bonito. Além disso, formações, a questão da contação de história, formação pedagógica com os educadores, com as pessoas de lá. Então, assim, contextualizou um pouco, que eu vi que também tem esse trabalho aí no Metamorfose, diretamente ou indiretamente, no espaço físico, em parceria, que eu vi que vocês fazem questões nas praias, também, na própria, como é no Pina, na frente da praia de Boa Viagem, essa questão do brincar, para o desenvolvimento infantil, não só essa questão diretamente para a criança, mas esse trabalho, vamos dizer assim, pedagógico para as mães atentarem para isso, não é? Na verdade, né, a gente tem que olhar muito para esse adulto que tá cuidando dessa criança. Né? Hoje em dia a gente sabe a força que é o desenvolver pelo brincar, né? O brincar livre, os movimentos livres. Hoje a gente vive uma revoada de eletrônicos, né, que podem sim ser muito prejudiciais à criança, principalmente na primeira infância. Então, como fazer essa estimulação sem ter que brigar com esse mundo que hoje é digital, né? Só que esse digital ele não funciona para essa criança de primeira infância. Como é que a gente pode acreditar na criança como indivíduo, no indivíduo capaz, né? Que isso começa desde o nascer, inclusive, né? Desde da forma que você nasce, você acredita que a criança é capaz, né, de nascer, de se desenvolver, de amamentar, que a mãe é capaz disso. Então, a gente tem muitas palestras, lives, a gente chegou até oficinas também de movimento, de sensorialidade aqui. Então, a gente precisa ter essa informação muito recorrente para esses pais, porque é um olhar novo sobre a criança, né? Sobre a importância dessa primeira infância, que é o que a gente vê, e sobre como a gente pode estimular essa criança ou acompanhar esse desenvolvimento dessa criança de uma maneira saudável, né? E não com a utilização de telas ou alguns artifícios que podem, né, na verdade, prejudicar. Aumentar esse vínculo também da maternidade e a paternidade, né, do que é da referência materna para essa criança, né, a criação com apego, né, a presença no psicológico dessa criança, dessa mãe. Então, tudo isso são temáticas altamente importantes, né, que a gente traz ou pelo meio de palestras, ou pelas próprias oficinas, ou pela roda de conversa. A gente, além da parte de atendimento médico aqui, a gente tem uma parte que hoje está parada por causa da pandemia, mas que tem uma parte de eventos que é muito forte, né? A gente tem um espaço para eventos aqui, que a gente consegue reunir pequenos grupos de 30 pessoas, a gente consegue ter uma troca muito boa entre mães. As mães precisam disso, né? De trocar, de ver que pessoas estão vivendo esses mesmos desafios que ela, como é que a gente pode lidar com esses desafios. Sejam desafios de toda sorte, né? Desde uma má alimentação, a um atraso de movimento, a uma birra, a uma dificuldade comportamental. Então, tudo isso com o apoio de profissionais a como lidar com isso, eu acho que a informação ela é maravilhosa para a maternidade. Ela acalma, né? Você não precisa seguir nenhum padrão. A gente é contra padrões aqui. Eu acho que todo mundo tem o seu jeito de maternar e cada criança é especial, cada criança é única, ela precisa ser olhada dessa forma. É verdade. Você disse uma coisa na fala antecedente a essa, que a gente só sabe quando é pai e mãe, quando efetivamente a gente se torna, porque é uma coisa que é inerente ao ser humano, essa questão do julgar, né? E educar não é fácil, dizer, aquela pessoa está fazendo errado. Não existe uma escala tão... É uma subjetividade do o que é certo, o que é errado. Existe a capacidade adaptativa de cada casal, de cada pai, de cada mãe. E eu queria mandar até uma... funciona para cada família. O que é que funciona? Ô, Dulce, meu retorno tá bom para tu? Tá, né? Tá, porque tá, beleza. Porque eu tava vendo uma microfoniazinha aqui, mas deve ser só no meu microfone. Mandar um abraço, Dulce. Sabe para quem? Que está online também aqui com a gente, Rogério Moraes, que é secretário executivo da primeira infância da Prefeitura da cidade do Recife. E abraço, Rogério. A gente está nesse papo, e a partir do que você disse, eu lembrei de uma frase que eu li até num artigo teu, Rogério. Se tu estiver online aí, acena novamente, mas eu já vi que você comentou
Eu vi no artigo seu, você é um leitor, eu acho que um dos meus hábitos mais fortes desde sempre é leitura e filme. Eu sou viciado em ler. Ó, o Rogério mandou aí uma mãozinha. Uma coisa que eu li no artigo teu, Rogério, no jornal, que eu gostei muito, eu acho que foi coisa de 2 meses, não lembro bem, foi criança gosta de aprender. Criança, vamos dizer assim, ela é uma esponja no sentido positivo da Total. palavra. Ela vai puxar, ela vai internalizar, ela vai trazer o que a gente coloca. Então, obviamente, quanto mais a gente colocar a ludicidade, o livro, feito você disse, a questão sensorial, essas oficinas de movimentação, levou eu e Maria Júlia para várias. Isso vai ser muito importante para o que essa criança vai ser como adolescente, na idade adulta, como E pai é, e também, é, como mãe também. e é uma esponja do que você é, né? Às vezes você quer que seu filho seja de uma forma e você acaba vendo que você não é daquela forma. Então, por isso que a maternidade e a paternidade mudam tanto, porque às vezes você se confronta com coisas que você não quer repassar para o seu filho. Então, você acaba mudando, porque você quer ser essa referência positiva dele, para ele, né? É Então, verdade. acho que isso é super importante, que a gente acaba. Não quero que. Acaba tendo cuidado com qualquer ato, porque a criança vai repetir aquilo que ela vê em casa. Então, se você não quer uma criança agressiva, então você precisa ser menos agressivo em todos os sentidos. E às vezes a gente é naturalmente. Então, isso confronta a gente com muitas coisas na maternidade. O pessoal colocou agora, a voz melhorou, o áudio melhorou, o meu ou de Dulce. Avisa aí, pessoal. Porque se for o caso, eu tenho outro microfone aqui. Para mim tá perfeito. Eu tô vendo o Dulce bem e Eu escutando bem. também. Mas a internet é uma grande aliada, mas a gente precisa utilizar bem ela. Inclusive, nessa pergunta que eu te fiz do brincar, você tratou de uma das minhas perguntas que eu ia fazer, que eu acho fundamental. Essa questão da infância e o uso do eletrônico, o uso da tecnologia. Eu sou um cara que inclusive na quinta live e na sexta live eu tratei exatamente a questão da inovação, da tecnologia. Eu acho que a rede social, a tecnologia pode ser uma grande amiga, uma aliada nossa. Agora, para essa questão da primeira infância, eu acho que a gente deve ter um cuidado muito grande, sobretudo no Muito. momento desse. Os pais mais em casa, as crianças tendo aulas remotamente, Online. não é? Os pais tendo que cuidar da questão doméstica, as questões de trabalho, tudo Isso. misturado e acumulado. Então, às vezes pode ser uma zona de conforto, a gente tem que ter um cuidado de não Isso. relegar, dizer assim, botar no YouTube ali, botar a criança 5 horas seguidas para ficar vendo um desenho do YouTube. A gente sabe que a cada idade, de 0 a 2 anos é uma coisa, de Isso. 2 a 5 anos é outra, e aí, sucessivamente, tem que ter um cuidado muito grande. Os estímulos, como a gente disse, são importantes demais. Agora, que esses estímulos, sobretudo os virtuais tecnológicos, não passem. Inclusive, o pai tem que estar ali do lado, medindo o Isso. tempo, vendo se aquele desenho é apropriado para a idade daquela criança, que aquilo ali Isso. pode não surtir o efeito desejado. Pelo contrário, como diz o ditado, o tiro pode sair pela culatra, né, Dulce? Exatamente. Exatamente. Não, na verdade, hoje a gente está vivendo um momento muito específico, né? Muito fora da curva. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado também para não existir essa cobrança, tá todo mundo muito sobrecarregado mentalmente, emocionalmente. Então, eu passei por esse desafio, então, porque eu sou aquela pessoa que tem um TV limitada, não deixo o tablet e tal, porque isso para mim funciona dessa forma. Né? Então, mais na quarentena, eu me vi num momento com 2 crianças em casa, sem ajuda, né? Sem contar com a ajuda da minha mãe, que estava isolada, com a cuidadora deles também, que não estava indo lá para casa. Então, a TV, ela rolou mais solta, mas eu me permiti porque aquilo era um momento especial. Né? Aquilo era um momento específico. E aí também sobre os cuidados do que eles estavam assistindo ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado para também não ter essa cobrança muito grande em cima das mães nesse momento em específico. Entendi. Mas que é super importante a gente ter o olhar para a utilização de telas, que principalmente até os 2 anos a recomendação é realmente zero telas, a gente fica muito tentado, né? Porque as crianças ficam hipnotizadas, especificamente hipnotizadas olhando para a tela. Só que já existem grandes pesquisas dos malefícios disso, cognitivo, do desenvolvimento da criança, da socialização da criança. Então, a gente precisa ser mais criativa em relação a como a gente pode entreter a criança. Né? Então,
Ah, não, a gente só tem um tablet. Não, não só tem um tablet. Eles conseguem brincar com o que eles estão no chão, com o que eles estão com uma panela. Você realmente tem que ser criativa, porque a tela ainda é mais fácil para quem está cuidando. Então, É verdade. eu digo que é um alívio, na verdade, para quem está cuidando. E não porque a criança ama de paixão. É porque para a gente é realmente mais fácil. A gente tem que ter o limite com a gente também, não precisa se cobrar, ou eu bebi 1 hora de TV, vou morrer hoje. Não, a gente tem que só estar atento a isso, né? Porque realmente, para o desenvolvimento infantil, ele não é indicado, né? Eu acho que, além do desenvolvimento infantil, a questão das relações interpessoais. Então, você crescer numa geração aí, eu acho que a gente, como adulto, já briga com isso. Então, a gente vê mesas cheias de num bar, restaurante, todo mundo com celular. Isso me agonia profundamente. Imagine crianças que estão com essa possibilidade de escolha, sem ter a idade e o discernimento do que eles podem escolher, né? Porque a internet é isso, são escolhas sem fim. Então, o que significa uma criança que já cresceu assim? O que vai significar essas relações interpessoais dela no futuro? Então, isso é bem, bem, bem importante. Né? É Então, verdade. não só a exposição a telas, mas como você expõe essa tela. Ah, precisa lavar um prato, precisa fazer alguma coisa. Prefere uma televisão ao Ô invés de um Dulce, tablet. é como você disse, talvez o que é melhor, entre aspas, para a gente, pode não ser o melhor para a criança. Pode Isso, ser o mais fácil para a gente isso. delegar aquilo ali. Não é? Por exemplo, eu disse que eu tenho dois vícios, vamos dizer que são vícios do bem. Leitura, sou um viciado por livro, ler, e filme. Mas eu costumo ler com Maria Júlia perto, quando ela está brincando também, porque isso estimula ela a brincar com os Total. livrinhos dela. E a gente lê livro junto, a gente lê a história que está ali, mas a gente meio que fantasia também a partir daquela história. Eu e Gabi, sempre antes de dormir, a gente pega os livrinhos dela para ela ler com os livrinhos. Depois a gente vai apagando a luz, ela vai se acalmando. Eu deixo para assistir o filme na Netflix, no Amazon Prime. Aqui eu não estou fazendo propaganda de plataforma, não, tá, pessoal? Não tem nenhuma contrapartida, não, mas assim, eu deixo para assistir o filme depois das 10 da noite, quando ainda eu, como diz a história, para o sono chegar. Porque aí eu estou fazendo aquilo ali no meu conforto, na sala, assistindo o filminho com ela já dormindo. Entendeu? É o que eu tento fazer. Eu acho que é uma experiência também que eu queria compartilhar para o pessoal. Ó, o pessoal entrou com tudo aí. Eu estou lendo tudo, viu, gente? Agora é mensagem, como diz o Matuto, é mensagem que só a gota. Mandar um abraço para Sancler, aí uma grande pessoa, um jovem que tem um trabalho de militância nessa área social de criança, adolescente e jovem lá de Santa Mara. Um abraço, Sancler. Eu vou pegar aqui, deixa eu só voltar aqui, que eu achei muito legal essa frase. Rogério acenou de novo, mandar um abraço para Rafael Laurentino, dizendo conversa boa. Ó, essa frase, pelo que eu vi, João Alves transcreveu de alguém, de uma moça chamada Mami Nutri. Abre aspas, primeira infância, janela de experiências, descobertas e afeto. É exatamente isso. É Isso. exatamente isso. Se Mami Nutri olhar o cardzinho que a gente fez para a divulgação dessa live, embaixo da minha foto de Dulce, eu coloquei uma espécie de chamada para a live. A gente trouxe exatamente essa questão dessa, vamos dizer assim, essa aventura, não é? Que é ser pai, que é ser mãe, e Isso. também são as duas tônicas de debate aqui. A questão pai, mãe, criança, não é? A criança pode ter um pai, pode ter só a mãe, pode ter o avô. Estou dizendo a questão do cuidado, do educar, Isso. não do cuidado dessa criança. E também olhar para a primeira infância, não só a relação genitor, genitora, criança, mas também o olhar também para as atividades da criança, que é mais ou menos o trabalho do Mãe Metamorfose. Dulce, foi uma pergunta aqui, bem no início, do início para o meio, e aí eu terminei anotando aqui, mas para não lhe interromper, eu estou gostando demais aí das tuas falas. Já estou anotando algumas coisas para aplicar na minha vida, viu? Deixa eu te dizer, o pessoal pediu para explicar aí, que a gente falou essa questão aí do espaço, que está sendo ampliado, uma espécie de cowork mais bem diferente, no sentido até melhor. Aí pediram para falar um pouco aí quais são as atividades, os especialistas que fazem parte do Metamorfose, que é uma curiosidade, que eu acho que muita gente aí agora está querendo, quem não, vamos dizer assim, Saber. utilizou esses serviços podem se tornar clientes aí, Isso. pacientes, parceiros e etc. do Metamorfose. Então, o espaço ele se baseia em 3 pilares. O primeiro é o atendimento à saúde, que são consultas, né? Hoje a gente tem 8 consultórios e a gente vai crescer aí para 19 consultórios.
Nesses consultórios, a gente tem mais de quase 20 especialidades, então, especialidades que são voltadas para a saúde materno-infantil. Então, desde pediatras, a obstetras, ginecologistas, urologistas, dermatologistas, nutrólogos, psicólogo infantil, terapias manuais, então osteopatia, a parte de estética dermatofuncional, terapias integrativas, oftalmologia infantil. No site da gente, no espaçometamorfose.com.br, você pode ter a lista de todas as especialidades. Então, todos esses profissionais foram os profissionais escolhidos a dedo, né, por mim ou por Bruna, para manter, para integrar essa equipe do Espaço Metamorfose. Né? Cada um tem seu formato, né? Como a gente não é uma clínica, cada um tem o seu formato de cobrança também, isso é importante, né? Então, alguns aceitam plano, outros não. Então, no site ou nas nossas informações lá do WhatsApp, vocês conseguem se informar. A gente tem a parte de atividades físicas, né? Então, que atualmente está parada por causa da pandemia, mas a gente tem aulas de pilates, de yoga, que acontecem aqui no Espaço Metamorfose. E tem a parte de eventos, que são cursos, oficinas e grupos que acontecem também voltados para essa temática materno-infantil. Então, desde a gestação, então desde rodas de parto, a oficinas de preparação de parto, a cursos de gestantes, que aconteciam presencialmente e agora também estão acontecendo em formato online. A gente lançou o metamorfosecursos.com.br. A gente está começando tratando especificamente das grávidas, né? Agora, depois a gente vai estender isso para assuntos que referem à infância, à criação, mas atualmente a gente está com 7 cursos para grávidas especificamente. São todos cursos online e ao vivo, né? Porque a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, principalmente para gestantes, que são grupo de risco, né? Agora com o corona. E pronto. Então, são 3 e oficinas e grupos. Esse é o Espaço Metamorfose. Boa. Deu uma cortadazinha muito leve. Eu acho que o pessoal tá ligando pra Dulce. É a audiência aqui da live. O povo nunca me ligou tanto. Já me ligaram. O povo adivinhou a hora da live para ligar. Para o pessoal entender. Quando alguém liga, a gente tem que binar. E por isso que às vezes dá uma cortadinha bem rápida. Mas aí dá uma quebrada bem sutil. Mandar um abraço aqui para Tereza 2035. Ela disse que é do fã-clube Daniel Boaventura. Disse que é a retada super fã que tá gostando da live também, tá certo. Eu conheço, Daniel Boaventura, já fui para show dele, tá bom, Tereza? Com o Gabi, lá no Rio Mar. Professor Dr. Carlos Vasconcelos, é um professor amigo meu, é universitário, da Federal, dessa área de nutrição. Então, tem toda a questão da neurociência com a nutrição, ele é organizador do Neuronutri, eu acho que é um cara importante aí até para vocês se conhecerem depois. Que ótimo. Vários profissionais de saúde para vocês entenderem, né? Como eu e Bruna, a gente montou, né? Hoje com mais de 20 profissionais, baseado no nosso olhar de mãe, né? E muitas coisas a gente foi descobrindo depois, né? A descoberta de várias especialidades também. Agora a gente fala que a gente tem o CRM falso da gente, porque a gente convive tanto com médico e profissional de saúde. Que a gente feito as crianças, vocês estão feito uma esponja, aprendendo, puxando. Né? A gente fica aprendendo. Então, para os profissionais de saúde que têm o desejo também de trabalhar com esse público e que querem um espaço para atender voltado para a saúde materna e infantil, pode entrar em contato comigo através de uma Metamorfose, a gente pode conhecer, entender o trabalho de cada um. Aqui no Espaço Metamorfose, então, todos ficam debaixo de um mesmo guarda-chuva. Então, administrativamente, a gente cuida desses profissionais. Então, desde a marcação da consulta, a confirmação, recebimento. E a gente faz muito esse trabalho de divulgação do marketing digital. Né? Como a gente já tem uma Metamorfose vinculado, a gente consegue muito mais facilmente realizar eventos, então tem um marketing digital mais forte. Já tem, vamos dizer assim, como a gente diz, um público cativo, né, Dulce, que acompanha, que participa, que vai divulgando para outras pessoas irem participando também. Carlos Vasconcelos, esse professor que eu disse, ele fez uma consideração aqui, não precisa a gente adentrar tanto, porque aí já é bem técnica, desenvolvimento infantil por Piaget, desenvolvimento da personalidade por Freud, atividade, estimulação, etc., ludicidade. Eu acho que ele fez essa consideração
naquela pergunta que eu fiz a respeito da importância do brincar no desenvolvimento infantil. Excelente contribuição, professor, é exatamente isso. A gente tem psicólogas participando aqui também, já que você citou Piaget, citou Freud. Minha própria esposa Gabi é psicóloga por formação. Tá com Maria Júlia do outro lado da casa, que eu estou escutando aqui uns gritinhos de brincadeira das duas. Primeira infância é isso, minha gente. Eu estou aqui com fone de ouvido, mas estou escutando um pouquinho aqui Maria Júlia ali com Gabi. Estão brincando as duas. E Gabi é psicóloga também. Dulce, deixa eu te perguntar. A gente já falou da questão dos eletrônicos, já explicou bem a questão do metamorfose, onde fica o espaço, metamorfose, essa questão dos profissionais, dos parceiros, de gente que pode entrar. Manda um direct para a Dulce pelo perfil do Metamorfose, o espaço Metamorfose. Mas a questão que eu vi que você disse, está investindo muito, e é verdade, nessa questão de palestras virtuais, umas lives feitas que a gente está fazendo, e-books, indicando e-books também para o pessoal ler. Eu vi muita questão também da gravidez e do nascimento durante a pandemia. Por que eu fiz essa pergunta? Como eu disse, isso deve ser a curiosidade de muita gente, mas é minha também. Gabi está grávida, né? Como você sabe. Maria Zélia nasce em novembro. Então, isso é uma coisa assim, é uma novidade, é para todo mundo. Quem está, vamos dizer assim, os papais e as mamães de primeira viagem, já é uma novidade por si só. Mas até quem não é, como é meu caso, Gabi, Maria Júlia vai fazer 2 anos, a gente está vivendo um período atípico, um período diferente. Total. O que é que os especialistas, o que é que o pessoal aí do Metamorfose e vocês estão trabalhando nisso, estão estimulando, estão desenvolvendo? Isso. Na verdade, eu acho que a gente tem como um dos nossos públicos principais são as gestantes, né? Então, elas precisam muito de um olhar ainda mais especial nessa fase de pandemia que a gente está vivendo. Para quem não sabe, as gestantes são grupos de risco, é um grupo de risco do coronavírus, então gestantes e puérperas até 42 dias são tratadas como grupo de risco e precisam manter distanciamento social, isolamento social até o final da gestação. Então, isso reflete para a mulher emocionalmente uma dificuldade muito grande, porque a gravidez em si, você já lida com a mudança corporal, mudança física, as mudanças hormonais. Às vezes a maioria das mulheres sonham com a gravidez durante a vida toda, né? Muitas mulheres sonham em ser mãe, e você está vivendo isso sem compartilhar com as pessoas que você ama, com as dúvidas que existem, né? O coronavírus para todo mundo está sendo uma descoberta, então ainda existem muitas dúvidas em relação às consequências, enfim. Então, por isso que a gestante também é grupo de risco. Então, emocionalmente, a gente está procurando olhar muito para essa grávida, porque é um momento muito difícil e elas precisam olhar para isso, elas precisam admitir que isso é real e lidar com os seus medos e tratar os seus medos da melhor forma, seja por uma terapia, seja por um movimento ou um esporte que ela acha que vai ser bom para ela, seja com uma conversa com alguém, com alguma dor. Porque essa gravidez, as emoções dela, as angústias, as alegrias, a parte, vamos dizer, boa, a dificuldade e a felicidade da gravidez e do nascimento vai influenciar, obviamente, na formação psicológica, emocional da criança, né, Dulce? A primeira infância já começa ali, né? Totalmente. Então, o cuidado com a nutrição, por exemplo. A gente sabe que tem os primeiros 1000 dias começam a contar. Então, a gente sabe que a pandemia você fica em casa, então você tende a comer mais. Então, o que isso reflete nessa gravidez? Né? O cuidado com esse emocional, até a própria escolha de parto, né? O medo do hospital em si. A gente sabe que não a pandemia, o coronavírus, não é indicação de nenhuma escolha de via de parto específica. Então, se a mulher tem o desejo de tentar o parto normal, que ela se informe ainda mais, né? Porque a gente sabe que é um caminho a ser percorrido quando você, no Brasil, deseja ter um parto vaginal. Então, que ela não deixe de se informar, de olhar para profissionais, de entender, de participar agora online, né? De forma online. Como tem muitos papais participando aí, viu? Estou impressionado com a quantidade de homem, estou muito feliz. É engraçado que quantitativamente, eu vou dizer assim, do que eu estou vendo aqui no visor, ela não está com tanta gente quanto das outras. Eu acho até pelo dia ser mais difícil. Mas, qualitativamente, eu nunca vi tanta pergunta, tanta participação, tanto elogio, tanta contribuição. Estou feliz. E eu tenho certeza que muita gente que não pôde ver hoje
que esteja viajando, a internet tá ruim, etc., vai poder ver depois. E um papai aqui, amigo nosso, Fred, pai de Felipe, de Débora, de Arthur, mandou um abraço para mim, um parabéns para você, Isso. certo? Tem muita gente aqui. É importante demais, assim, a participação dos pais, a gente vai em vários momentos aqui no espaço, a gente traz muitos pais para a cena, né? Então, a gente hoje vive numa sociedade ainda muito patriarcal, né? Onde a maioria dos homens se afastam desse momento, acham que esse é um momento da mulher, e na verdade não, essa é uma criação de uma família, né, que o homem precisa estar e participar de todas as decisões possíveis e imagináveis desde a Ô, Dulce, gestação. sabe o que eu acho engraçado? Quando eu e a Gabi a gente foi casar, em março de 2016, eu ia para todas as reuniões, dependendo do tema que fosse o casamento. Eu sabia da decoração a tudo. Aí quando eu chegava, pessoal, mas o pai veio também? Você E, obrigou ele? Eu estou aqui porque eu quero, porque eu gosto. É a mesma coisa durante a primeira gravidez de Gabi. Agora, não tanto porque os médicos já nos conhecem, né? Mas todo mundo, isso. pai, vai para tudo. Esse aqui pergunta É, mais do que a mãe, porque eu gosto, isso faz bem. Então não tem essa questão de você delegar uma coisa só para a mãe, uma coisa é não. delegada só para o pai. É uma decisão, é uma vivência, É é uma uma, alegria, um é aprendizado uma, conjunto. é um aprendizado conjunto. Então, É uma assim, aventura de uma vida. é uma aventura da vida e que, assim, existem muitas descobertas para o casal também, porque você só entende o tipo de pai que seu companheiro é depois que ele, né, Sendo. tá ali É. sendo, né? Então, às vezes eu vejo muitas mulheres também irritadas de alguma forma com o marido, que o marido não quer. Eu fiz, você já conversou com ele, você já entendeu o porquê, você sabe quais são as referências que ele tinha de paternidade para não estar participando, né? Porque às vezes, meu E pai. ver, Dulce, o estilo de cada um, não é verdade? Isso, Um, um isso. pai pode, um pai pode, vamos dizer assim, não ser muito brincalhão, não gostar muito de brincar, mas pode ser um ótimo para sentar ali e ajudar no dever de casa, e etc. Isso. Existem mil exemplos, de acordo com a individualidade, a especificidade e a característica Isso. de cada pessoa, né? Eu acho que eles precisam ser incluídos de uma forma agregadora, porque é difícil para eles também. Vamos imaginar que a gente é uma primeira geração onde o pai realmente, né, quer participar, né, desse processo. E eu acho que cabe também à mulher a inserir de uma maneira proveitosa e diante do que aquele pai ali está apto. Então, por exemplo, o pai de um recém-nascido, tem muita mulher que, meu marido não acorda de madrugada. Mas se você for ver, até psicologicamente, o apoio do marido, ele é um apoio onde ele cuida de todo o resto para que a mulher possa viver aquilo. E aí eu Ô lembro que eu Dulce, reclamava demais do meu eu marido. brinco com o Gabi que meu sono dizia que podia acontecer um tsunami que eu não acordava. Depois que eu me tornei pai, parece que eu nunca entro mais em sono profundo. Eu estou sempre no limiar entre o acordado e aquele início de sono. Eu sempre estou alerta para alguma coisa. É engraçado, porque Isso, isso. Gabi sempre teve o sono muito leve e continua, obviamente, não mudou, né? E eu virei um cara que apagava, eu acordava às vezes de manhã cedo para ir trabalhar com cãibra, porque eu nem me mexo dormindo. E hoje em dia eu sou um cara. Deixa eu fazer outra pergunta, já que eu falei de Douglas, falei de Rogério Moraes, que está acenando aí mais uma vez, a gente está adorando a live. O Rogério é um craque. Coisa Já boa. conhecia o Rogério de antes, até pelo time de futebol, do Esporte Clube do Recife. É uma das minhas paixões também, assim como o Jorginho A Peixoto, minha né? também, a minha também. A minha também. Casado com o Bruno aí, então conheci ele num trabalho que ele desenvolvia no esporte. Eu era vice-presidente de cultura do esporte, então já conhecia e admirava o trabalho dele. Mas vocês têm um trabalho também, um olhar muito social, né, Dulce? Eu vejo Isso, vocês na Semana do Bebê, vocês têm um trabalho isso, também, uma parte aí de trabalho, além, claro, empreendimento, tem que isso, estar lucrando para poder manter, expandir, mas tem isso, um quê pro bono, solidário. E assim, isso, eu acho muito legal essa parceria da iniciativa privada com o poder público, com gente, como eu digo, tem gente boa e gente ruim em todos os lados. A gente só tem isso, que dar as mãos e encontrar as pessoas boas. Então, isso, assim, eu tenho visto esse trabalho aí desenvolvido por Rogério. Eu, quando estava na secretaria, a gente, em 2017, a gente fez um marco legal da primeira infância. Foi um dos primeiros, se não o primeiro estado do Brasil a fazer o marco legal da primeira infância. Recife depois fez em seguida ao estado, né? Uma das primeiras capitais, se não a primeira capital também. Agora está sendo construída através do Colab, que foi um dos participantes aqui, a ferramenta do Colab, né? Eu trouxe Gustavo Moreira Maia para fazer essa questão de participação cidadã, de contribuir para o plano. A gente isso. criou Eu fui embaixadora da primeira infância, ganhei prêmio, viu? Porque Eu foi não sei vi, quantas mil você pesquisas. você falou representando as embaixadoras. Eu acompanho, rapaz, eu acompanho, inclusive eu acompanho o Metamorfose. Germana, minha irmã, inclusive, que está aí falando, é psicóloga, é concursada da Isso, prefeitura, da área de saúde, e é uma
integrante dessa comissão do plano aí da primeira infância. Aí eu queria te perguntar isso, porque quando eu estava na secretaria, a gente criou também o Comitê Intersetorial da Primeira Infância, que ajudou na feitura desse marco legal da primeira infância, e depois num projeto que eu digo que é revolucionário, que é o Olhar sobre as Diferenças. A gente não tem muito tempo mais, aí depois eu boto aí para o pessoal pesquisar, que trabalha com síndromes e deficiências. Então, Zika vírus, que na época eclodiu, foi muito forte, a gente colocou ali e continua. O que advém do Zika vírus, mas é síndrome de Down, a questão do espectro autista, entre outras. E eu tenho visto esse trabalho muito conjunto também da prefeitura, do governo, através do comitê do Estado, que eu disse que a gente criou, intersetorial, o trabalho de Rogério e da equipe, junto com esse do Colab, a contribuição. Como é que esse trabalho solidário e social de vocês numa metamorfose que é tão importante, Dulce? Isso. A gente começou com essa parceria, né, com a Prefeitura do Recife, desde o começo, acho que no segundo mês do Espaço Metamorfose. A gente recebeu a equipe do Mãe Coruja aqui, de diversas frentes, né, para a primeira infância, para conhecer o espaço e entender como é que a gente pode ajudar. A gente fez uma visita muito grande, que a gente visitou creches da prefeitura, para entender qual é o cenário, como é que a gente pode ajudar, né, como é que a gente pode divulgar esse cenário, como é que a gente pode interligar esses profissionais que estão aqui na rede privada, para apoiar e participar da rede pública também. A gente fez essa interligação. A gente participou da Semana do Bebê, que foi um evento lindo, onde a gente trouxe diversas atividades gratuitas, tanto aqui para o espaço, quanto para um evento que a gente fez no Shopping Recife, que foi incrível. E aí a gente já foi embaixadora também da primeira infância para divulgar e ajudar a formatar esse plano da primeira infância. A gente está acompanhando esse trabalho da primeira infância de maneira assim esplendorosa e está sendo super benéfico, né? A gente, com um olhar de instituição privada, apoiar essas atividades e entender, né, o que é feito pela população como um todo e como é que a gente pode contribuir. A gente é super, super feliz. Boa. Mandar um abraço aí também para o pessoal de Abreu e Lima. Certo, diz aí, Dulce. Cumprimentei já. A gente tem também uma parceria com o próprio Hospital da Mulher também, para entender como a gente é muito, né, envolvida com os assuntos do nascer, né? Então, qual o trabalho que está sendo feito no Hospital da Mulher. A gente tem um projeto aqui para essa expansão, um projeto super especial para apoiar o Hospital da Mulher na doação de leite materno. Então, todas essas frentes... Boa, eu vi. Antes disso, inclusive, antes da pandemia, antes do corona, eu tenho dito que o corona... eu cito muito Albert Camus, né, que escreveu A Peste, o livro em 1947. Ele dizia que as guerras, Dulce, e as epidemias, elas vinham para desgraça e aprendizado dos homens. A gente não pode tapar o sol com a peneira, é um momento muito difícil, vidas estão sendo perdidas, mas o que é que a gente pode tirar de aprendizado? O que eu mais estou tirando é a solidariedade. Isso. Que povo solidário, esse povo brasileiro, especificamente o que eu acompanho mais, o pernambucano e o recifense. Eu via que vocês já faziam arrecadação em final do ano, em Natal, de doação, então é muito importante. Fez o Natal, a gente fez uma campanha super importante agora no Dia das Mães. Né, Ô, Dulce, deixa eu só te dizer, o cronômetro disparou agora, eu tomei um susto, eu perdi totalmente a noção do tempo, meu Deus, tinha tanta pergunta que o pessoal colocou aqui. A gente tem 1 minuto e 30, eu vou passar para tu, mas só agradecer demais você ter topado. Eu acho que a gente tinha conversa aqui para umas 2 semanas seguidas de live. Eu sou assim, eu falo demais. Todas as minhas lives. Eu também. Blá, 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 blá. E eu me empolgo, porque eu só trago gente e tema que eu acho que é imprescindível para a sociedade. Mas aí, dizer o seguinte, eu vou terminar com uma frase de um texto que eu recebi no WhatsApp, e eu passo para tu. Se eu travar, não fui eu, foi o Instagram que terminou. Tá. Mas porque eu recebi pelo Zap. Deixa eu ver, eu tô escutando ela, deu um grito, papai. Deixa eu ver se ela vem. Papai. Amor, traz Maria Júlia aqui antes que termine. Eu escutei a voz dela. Já que é a primeira infância, ó quem chegou! Ai, meu amor! Manda um beijo, gorda. Ai, que riso bonito! Deixa eu ler isso, porque eu acho que isso é o símbolo do que a gente acredita que a gente faz. A praia no tapete, o cavalo na vassoura, o mundo inteiro na sala de casa. Não sei o que seria de nós sem a companhia de alguém que nos faz ver, ela acabou de entrar aí, em cada canto da casa, todas as possibilidades do mundo. As possibilidades todas no mundo estão nessas crianças, nos nossos filhos, nos nossos amigos, parentes, conhecidos. Obrigado, Dulce, por ter topado. De verdade, tu é craque. Obrigada a você. Manda um beijo para a Bruna,
Um beijo para Marquinhos, para Jorginho, para todo mundo do espaço. Manda. Tamo junto. Obrigada, obrigada. Um prazerzão. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada pela participação. Adorei. Beijo, pessoal. Muita saúde para todo mundo.